Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Cinema com o Tidico. Gente, hoje nós vamos falar sobre o filme Casa de Dinamite, esse lançamento da Netflix. Olha galera, assim, é uma coisa assustadora. É uma coisa assustadora. Eu tô vendo que muitas pessoas têm vindo aqui pegar dicas, né, do que é bom ou ruim pra assistir ou não, e esse daqui eu consigo afirmar, não assistam esse filme, é patético, é horroroso. Bom, bora falar, mas antes, quem ainda não é inscrito, vai no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ativa as notificações pra vocês não perderem nada, pra vocês não perderem nenhum vídeo. E vão deixando o like, vão deixando esse likeinho aí que dá mó moral. Galera, o filme ele não tem conclusão, ele não tem a resolução final. Ele é tão patético e canalha e fica até que ele não tem a conclusão dessa história que foi criado, porque na verdade ele não cria nenhuma história, né? Uma das coisas que mais me incomoda é que eu não posso chamar ele de filme. Ele quase que ele não é um filme. Te digo como assim? Eu acho que seria muito mais aceitável, muito menos canalha e patético se ele fosse vendido, divulgado como um filme documentário. Para ser um filme da forma como ele não tem os atributos para ser um filme com trama, né? Começo, meio e fim, a história que nós estávamos imaginando que acontecesse. Porque assim, o filme ele começa, né? A história inteira do filme é que foi lançado um míssil nuclear do Pacífico, não conseguiram ver da onde que veio. Quando souberam, viram que ele veio do Pacífico, ninguém sabe quem soltou o míssil, e ele vai atingir os Estados Unidos. Primeiro eles acham que vai atingir uma cidade, depois eles acham que vai atingir Chicago, eis que nunca, mas não acontece nada no filme, porque ele é mais do mesmo desses filmes patéticos que infelizmente são feitos hoje em dia. Te digo como assim como assim? Explica melhor o que é isso aí. É um filme que você espera coisas grandiosas, com um elenco simplesmente espetacular, fantástico, que não entrega absolutamente nada e tenta ser... Esse daqui eu não vejo nem tanto como uma crítica, ele tem crítica, eu acho que a algumas nações, mas eu acho que ele tenta trazer mais uma reflexão. Olha, gente, ele é uma caricatura. Ele não entrega absolutamente nada, nem na mensagem que ela quer passar, né? Na verdade, não tem mensagem, não deu pra entender. São só especulações criadas a partir do que algo pode acontecer, ou de como que as pessoas deveriam se comportar, ou se não deveria tomar mais cuidado com isso ou não. Eu acho que o que ela quis dizer, pra mim ela não quis dizer nada, né, a diretora. Mas eu acho que o que ela quis passar é uma reflexão. As nações não deveriam não deveriam tomar maior cuidado, mais cuidado em relação a puxar o gatilho. Acho que ela tentou passar um alerta de que talvez nós podemos estar à beira do fim da humanidade, do planeta Terra, se alguém atirar primeiro em uma questão nuclear, se alguém disparar primeiro um míssil nuclear, porque aí tem várias coisas que envolvem isso. E o filme inteiro ela fica passando isso de forma perdida, se atacarem os Estados Unidos aparentemente têm o maior poderio bélico, né, é o mais rico, talvez seja a nação mais forte hoje do mundo, então se alguém atacar os Estados Unidos, eles têm um plano de revidar e tal, então ela fica o tempo inteiro levantando essas questões e essas hipóteses, o filme inteiro, de forma completamente bagunçada e sem explicação nenhuma, e sem conclusão nenhuma, sem uma mensagem, é só e se o cara ali jogasse uma bomba, aí suspeita, tá? Quem são os países que são meio que inimigos, meio que podem fazer frente com os Estados Unidos em relação não só econômica, mas nuclear também? Tem a Coreia do Norte, tem a Rússia, tem o Paquistão, vamos suspeitar desses daí? E se é o filme inteiro isso, da forma mais escrota e patética possível. O filme, quando ele começa, quando você tem ali
quanto que são? 16, 18 minutos para a bomba chegar, né? Você fica um pouco tenso com o que pode acontecer. No começo ali você fala assim, caracas, né? O que vai acontecer? Uma bomba vai atingir, vai matar milhares de pessoas, meu Deus do céu, e aí? Como é que vão fazer? Como é que vão tentar impedir e tal? Na traminha inicial ali, desperta, ela consegue prender um pouquinho. Só que depois, quando você já saca toda a discussão chata, patética e imbecilóide que esse filme vai trazer, o filme ele passa a ser completamente desinteressante. Quando você começa a sacar que não vai ter conclusão nenhuma. O final que não tem nem o míssil, não dá nem pra. Nem, a gente não sabe a decisão do presidente dos Estados Unidos, que é onde ela tá situando toda a trama, que aí ela traz uma outra questão que pra mim também ficou muito confuso, muito mal explicado, porque parece que realmente teve uma pesquisa dela para ver a questão do DEFCON, né, o DEFCON americano, o grau de emergência, de urgência em relação a uma situação extrema dessas. Só que fica tão técnico, né? Tem falas tão técnicas e muitos personagens ali que deveriam ser importantes, que passam a não serem nada importantes, né? Que são só figurantes, são atores fantásticos, mas passam a serem só figurantes, que aí ela fica explicando uma questão protocolar, colocando muito ator famoso para explicar questões protocolares que não dá para nós entendermos direito e supondo em cima de uma narrativa geopolítica, de guerra política, que ela não explica também. É tudo muito bagunçado, tudo muito confuso, tudo muito jogado. O que ela quis dizer? Ela quis dizer que não é para mexer com os Estados Unidos? Ela quis dizer que os Estados Unidos está ultrapassado? Ela quis dizer que tem inimigos nos Estados Unidos? Ela quis dizer que alguém pode soltar uma bomba nuclear nos Estados Unidos amanhã ou depois? Ela quis dizer que os Estados Unidos pode perder força amanhã ou depois, falando de alguns anos em relação à sua moral em relação às outras nações? É, é muito ruim. É muito ruim porque não explica absolutamente nada. Para ela levantar uma questão do e se alguém puxasse o primeiro gatilho nuclear, o que seria? Ela passa por cima de uma série de explicações e entendimento de guerra política com atualidade e do que as nações, para que rumo que as nações iriam tendenciar suas decisões. Olha, é muito complexo, é muito complicado de falar isso. E tudo para levantar essa questão, né? E aí o filme ele se passa com essa questão protocolar que até lida melhor. Eu achava que o filme ia ser completamente confuso e não iria dar para entender nada quando ela começa a colocar departamentos e cargos americanos ali que, né, a gente vê em filmes assim que são responsáveis para lidar com essa suposta situação que poderia acontecer. Mas aí ela consegue explicar. Se perde um pouquinho em relação ao ponto de vista, né? O filme ele fica um pouco maçante do meio pra frente, porque é a mesma conversa que nós já vimos, só que com todo mundo que tá envolvido. Do lado, do ponto de vista de todo mundo que tá envolvido, querendo resolver a situação. Só que como ela colocou muitos atores espetaculares, como Jason Clarke, Rebecca Ferguson, espetacular, Idris Elba, que é um fenômeno, acho que não precisava desse. Eu não sei, eu acho que ela não soube explorar o nível dos atores que ela tinha na mão. Ela colocou muita gente fenomenal ali em um curto espaço de tempo. Eu mesmo, a Rebecca Ferguson, que estava espetacular, só participa do primeiro ato. Tipo assim, eu queria ver mais da Rebecca Ferguson. O Idris Elba, eu sabia que era o Idris Elba o presidente. É um dos meus atores favoritos hoje. O Idris Elba, eu senti falta dele no começo do filme. Ele só chega na etapa quase que final, que não tem conclusão. Então, para levantar uma, gente, eu não sei se tá ficando claro, mas para levantar uma reflexão é muito pouco. É muito ruim e não dá nem pra chamar de filme.
daria para o certo aqui, eu acho que teria que ser um documentário, sem esses colocando em um filme, fazendo uma história de um filme para levantar uma hipótese que poderia ser real, porque é tudo de forma subjetiva. Será que os Estados Unidos retaliaria na hora? Porque ela mostra que tem alguns protocolos e que talvez até mesmo o governo americano, que aparentemente é o mais forte, o mais competente para fazer isso, não estaria pronto para um ataque nuclear. Então, é tudo subjetivo, são tudo hipóteses colocadas. Como é que seria, como as pessoas lidariam, como isso poderia acontecer mediante o que talvez seria a situação mais extrema do planeta Terra. Uma bomba nuclear sendo jogada em um outro país que também tem um poderio nuclear. E aí, a partir disso, um joga no outro e acabou o mundo, né? Eu acho que é isso que ela tentou fazer. Agora, é completamente inaceitável trazer esses atores para uma suposta crítica aos governos, a uma suposta crítica a uma suposta crítica às nações que investem muito em armas nucleares, né? Fazem a casa de dinamite, né? Em que ela rechaça, né? A questão de armamento, né? É tipo assim, se você faz sua casa, se você coloca dinamite da sua casa, algo muito ruim pode acontecer, seja dentro, seja fora, pela questão, né, da ameaça velada de uma suposta opressão ou pressão americana em relação às outras nações, falando assim, ó, você tem que pagar essa taxa aqui, vamos fazer assim para ficar bom para todo mundo, porque os Estados Unidos sempre tenta lembrar todo mundo, né, que tem o maior poderio bélico, né, o maior poderio, talvez o maior poderio nuclear do mundo. Então é algo assim completamente perdido, em que ela não explica, em que ela não deixa claro o que ela quer passar em relação às nações, em relação a o que pode ser uma ameaça ou não, quem que é o vilão, ou se tá tudo muito jogado, ou se é só a humanidade que é patética mesmo, que é ridículo esses governos através de querer dominar, porque a gente sabe que é assim, né? Um querendo dominar o outro através de poderio bélico. Só que o filme ele não deixa absolutamente nada claro e ela traz questões ali que ela não consegue explicar. Você precisa ser um expert, um especialista em geopolítica, eu acho que talvez guerra política, para entender um pouquinho a reflexão, alguma coisa que não fica claro que a diretora quis passar no filme em relação a puxar o primeiro gatilho. Pra você entender, quem que é agora? É o Paquistão? É a Coreia do Norte? É a Rússia? É o próprio Estados Unidos que poderia estar querendo fazer tudo isso? Ou é só uma questão muito mais humana de quão o ser humano é patético, de não conseguir, de não saber o que fazer, que até mesmo o governo americano nunca teve um DEFCON 1, que é a situação mais emergente possível de um ataque nuclear, né? Que ela quer passar aqui? Até mesmo os Estados Unidos não saberiam lidar com essa situação, que as nações são completamente ridículas em relação a isso, ou se é uma questão humana, que tá todo mundo, que tem mais nações agora. Tem mais nações investindo em poderio nuclear, que é para se blindar cada vez mais. É uma crítica às nações, é uma crítica às pessoas, aos seres humanos, aos governantes. O que é esse filme? Então ele é mais uma dessas, ele infelizmente é mais uma dessas caricaturas patéticas que eu não consigo nem chamar de filme. Talvez se ele fosse um documentário seria aceitável. Então eu não sei se ele tenta fazer uma crítica ou uma reflexão de que tem que parar com isso, que isso pode ser muito pior do que nós podemos imaginar, e colocando atores simplesmente espetaculares para fazer um filme que não tem história. Resolveria num documentário ou em uma matéria. Acho que se fosse escrito uma matéria reflexiva, acho que seria ok, seria interessante ler isso. Agora, ver num filme em que nós esperamos entretenimento, ver entregar alguma coisa diferente, entrega algo
político, entrega uma caricatura política chata, realista, que nós não aguentamos mais ouvir de como o ser humano é patético, realmente esses governantes são patéticos, e não dá pra entender direito o que a diretora quis passar, né? Qual que é a mensagem final? Porque se acontece uma catástrofe, se realmente o presidente chega e fala, frita, pode mandar bala, como dizia ali no protocolo, que nem o presidente sabia, o presidente só ficou sabendo do protocolo final de agir de forma imediata, ele só sabe isso quando vai acontecer. Então nem o presidente está preparado. Ela coloca uma questão de despreparo também, do ser humano não saber como lidar com isso, o presidente americano. O ser humano não saber como lidar com essa situação. Então eu acho que seria muito mais, acho que poderia enriquecer muito mais a discussão caso eles não conseguem identificar realmente de onde veio, porque não conseguem identificar de onde veio a bomba, e os Estados Unidos manda para outro lugar sem saber. Você fala, meu, caracas, que bosta, né, meu? Ninguém nem sabe o que aconteceu, ninguém nem sabe de onde veio. Pessoas estão pagando, eu acho que poderia ser muito mais legal. Agora, é mais um desses filmes patéticos, canalhas, que traz um elenco fantástico e que ficam jogando talvez críticas ou sugerindo coisas no ar de conversas chatas, insuportáveis, que nós sabemos que são realistas, mas que para assistir um filme eu particularmente não quero ver. Eu particularmente prefiro mil vezes ver o Daniel Craig pegando o Aston Martin lá dele e fazendo coisas impossíveis e reais, do que essa crítica patética que não traz conclusão e final nenhum para uma discussão chata. Que a gente sabe que o ser humano é assim, a gente sabe que esses governantes, além de não estarem preparados, eles só estão olhando pro próprio umbigo deles. E acho que é isso, galera. Senão eu vou ficar falando aqui o tempo inteiro. É isso ou não é? Um filme completamente sem propósito. Talvez seria aceitável para um documentário, mas eu não chamo isso de filme. É o fim do cinema cada dia mais. Um filme patético que a gente não sabe nem se é uma crítica ou se é algo pra gente pensar, pra refletir em si. Já falei mil vezes, né? Mas eu não sei até agora se é uma crítica ou se é algo pra refletir. Eu não sei se é uma crítica ao governo americano, crítica aos outros governos, crítica às nações que investem em poderio nuclear, ou se é só uma reflexão de que o final tá próximo, né? De que o fim tá próximo. E ela traz atores fantásticos para não passar nada, para jogar um monte de coisa no ar, não concluir nada de forma patética em um tema absolutamente batido e chato que não tem nada a ver com cinema e entretenimento. Acho que é isso, né, galera? Tô certo ou errado? Vão deixando nos comentários aí. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.